com você também. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Obrigado, Deus, por todos esses homens, ó Deus, que lá estiveram, e todos os homens também que não puderam estar naquele lugar, Deus. Senhor, nós oramos, ó Deus, como igreja do Senhor, que o Senhor, Deus, continue a falar profundamente, Deus, aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua graça, do Teu poder sobre nós, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo o quebrantamento, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, sensibilidade, ó Deus, para que possamos entender qual é o Teu real propósito para as nossas vidas, ó Pai, diante desses dias que estarão por vir, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, aqui consagrar as nossas vidas ao Senhor. Nós repreendemos, ó Deus, em nome de Jesus, toda ação maligna contra as nossas vidas, ó Deus. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo de Deus ministre, Senhor, aos nossos corações aquilo que nós necessitamos, Pai. Em nome de Jesus, papai. Amém. Amém, queridos. O tema do retiro dos homens foi chamados para vencer. E esse tema, ele não só tem a ver com os homens, mas tem a ver com todos nós. Tem a ver com a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para um propósito, nós fomos chamados para vencer. E diante de tudo aquilo que nós falamos ali, conversamos, seja através da mensagem, seja através ali nas conversas, uma das perguntas que nós também trabalhamos demais foi: qual foi o impacto que Jesus trouxe na sua vida? Quando Jesus se aproximou de você, quando Jesus ele veio até você, qual foi o impacto que ele causou na sua vida? Você vivia de uma forma, e aí a partir desse encontro que você teve com Cristo, qual foi o impacto que ele causou na sua vida? E a gente teve esses 3 dias perguntando para todos ali, qual foi o impacto? E alguns, na verdade, achei muito interessante que até comentamos hoje. Acho que 90% dos homens falaram ali sobre esse impacto. E o que eu achei mais interessante é que nenhum deles falaram sobre algo material. Sabe? Olha, quando eu estava sem Cristo, eu morava numa casa pequena, e quando eu tive um encontro com Cristo, o impacto que Cristo trouxe foi que me colocou numa mansão. Ou, olha, antes de ter esse encontro com Cristo, eu tinha um carro ali, quando eu tive um encontro com Cristo, Deus me deu um carro mais caro. Não, nenhum deles falaram a respeito disso. Todos eles falaram de coisas daqui de dentro. Olha, quando o Senhor me encontrou, o impacto que Ele causou na minha vida foi algo relacionado ao caráter, algo relacionado ao interior. E por que tudo isso? E é claro, as Escrituras nos ensinam que quando nós temos um encontro com Cristo, não é o externo que Ele muda, mas é aqui dentro, é de dentro para fora a transformação, é de dentro para fora a mudança. E isso ficou muito claro na vida de cada um deles ali que testemunharam, e isso é muito claro também nas Escrituras. O nosso Deus é o único Deus que transforma o ser humano de dentro para fora. Começa aqui, para depois externar. E isso é magnífico, e eu queria pensar junto com vocês sobre isso, sobre esse impacto que Cristo Ele causa nas nossas vidas, esse poder de transformação que não vem de nós, mas vem dele em nós. Então o texto que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite está lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. A minha versão aqui é a Revista Atualizada, Fabi. Colossenses,
capítulo 2, versículo 6 e 7. Olha só o texto. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A introdução desta carta, ela já foi falada aqui no domingo passado. Vocês lembram? O pastor Jorge Henrique. E essa palavra, ela ficou muito forte ao meu coração. E à medida que eu meditava nela durante a semana, o Senhor me levava, sabe, a alguns lugares que eu comecei a anotar para trazer no encontro de homens. Então, ele vai dizer assim, olha, como recebestes a Cristo. Essa palavra receber, ela tem tudo a ver com aceitar, com acolher, com tomar consigo, com apropriar-se. Então, quando Cristo, Ele se apresentou para nós, quando Cristo nos encontrou, a palavra de Deus diz que esse receber que nós o recebemos, tem a ver com se apropriar dele. Não se apropriar, escolher aqui não tem a ver com escolher uma religião, com escolher uma placa de igreja, mas tem a ver com, sabe, viver, tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Paulo está dizendo aos Colossenses que eles acolheram Cristo não apenas como uma ideia, mas como o Senhor, como o Salvador. E quando a gente para um pouquinho para pensar sobre isso, esse receber, esse aceitar, esse tomar Ele como a nossa verdade fundamental, não pode ser simplesmente da boca para fora. A ideia aqui no ensinamento do apóstolo Paulo é tomar posse da pessoa de Cristo como Senhor das nossas vidas. O termo receber, ele vai muito além, porque receber tem a ver com largar tudo para recebê-lo. Então lá no encontro, a gente fez ali uma dinâmica muito interessante. Eu peguei ali um pedaço, uma mesa pequenininha, pesada a mesa, e eu chamei o Douglas para segurar a mesa. E o Douglas segurou a mesa com as duas mãos. E aí eu peguei um caderno e falei assim, Douglas, agora receba esse caderno. E o Douglas, se fosse eu largaria a mesa com as duas mãos e pegaria o caderno. O Douglas não. O Douglas pegou, segurou a mesa com uma mão e com a outra mão ele recebeu o caderno. E eu falei assim, Douglas, você foi muito usado por Deus nessa dinâmica, porque se você largasse a mesa com as duas mãos, ia me quebrar. Porque o que acontece? Muitas das vezes quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos a Cristo exatamente como Ele recebeu o caderno. Porque antes de receber a Cristo, nós andávamos de uma forma. Nós tínhamos ali, sabe, o jeito de ser. Talvez alguns mentiam muito, outros eram muito imorais, outros eram muito violentos antes de aceitar Cristo, né? Antes de receber Cristo. Alguns eram drogados, outros eram viciados. E aí quando eles recebem a Cristo, a ideia é deixar tudo isso e receber a Cristo.
Mas muitos são exatamente como a dinâmica nos mostrou. Seguramos a mesa de um lado, que representa a vida antes de Cristo, com as mãos aqui, e a outra mão a gente recebe a Cristo, como ele recebeu o caderno. Ou seja, não dá para receber a Cristo agarrado nas coisas antigas. É necessário largar, é necessário abandonar, é necessário uma conversão de sentido. E foi muito interessante, porque ele continuou segurando a mesa e recebeu o caderno. E a vida com Cristo, essa palavra receber, ela não tem a ver com esse sentido da dinâmica. Ela tem a ver em receber a Cristo na sua totalidade. Ou seja, eu recebo a Cristo e abandono as velhas práticas. E aí, a partir desse momento, eu vou entrar dentro do processo da santificação. Ou seja, todos os dias, o Senhor me ensinando a deixar as coisas ruins de lado. Então, receber aqui tem a ver com isso. Então ele vai dizer assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus, vírgula, o Senhor. Olha que sacada do apóstolo Paulo. Quando recebemos a Cristo, deixamos as práticas antigas, e agora, para aqueles que receberam a Cristo, o Senhor. Essa palavra o Senhor tem a ver que agora daqui para frente não é mais a tua vontade, não é mais o teu querer, é o querer de quem? Dele. Porque quando declaramos que Ele é o nosso Senhor, nós declaramos que nós não vivemos mais para nós, mas é Ele que vive em nós. E agora daqui para frente, já não é mais o meu querer, já não é mais a minha vontade, mas é o querer e a vontade dele. Por quê? Porque eu reconheço que Ele é o meu Senhor. Então ele continua: olha, vocês receberam a Cristo, o Senhor, vírgula, andai nele. Gente, que lindo essas palavras, que lindo que é esses verbos, cara, que o apóstolo Paulo se utiliza aqui. Porque reconhecer Ele como Senhor das nossas vidas já é uma tarefa que nos faz refletir que nós devemos nos despir. Mas não só isso, ele vai dizer assim: andai com Ele, não, andai ao lado, não, andar nele. Essa palavra andar tem a ver com estar sempre ao redor, sempre. Andar significa seguir os passos que ele seguiu. Andar significa viver o que ele viveu, ou pelo menos buscar viver o que ele viveu. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Então, quando Jesus perdoou, por que não perdoar? Quando Jesus se humilhou, por que não se humilhar? Quando Jesus ensinou a amar os nossos inimigos, por que não também não amar os nossos inimigos? Então, andar nele significa viver como discípulo dele, porque ele é o nosso Senhor, é o nosso mestre, Deus é o nosso Pai. O grande problema é que muitas das vezes a gente quer continuar segurando a mesa
e com a outra mão quer segurar a Cristo. Ou seja, a gente quer estar com o pé seguindo os passos de Jesus, mas ao mesmo tempo a gente quer estar com um pé no sistema mundano. Não dá, não tem como seguir dessa forma. Então a gente começa a refletir sobre coisas aqui dentro das nossas vidas, coisas que nós precisamos aprender a largar, para viver as promessas do Senhor para as nossas vidas. E quando a gente para um pouquinho para pensar nessas palavras que o apóstolo Paulo está dizendo, o andar significa viver nele, conduzir-se, ou seja, deixar ser conduzido por ele. Mas deixar ser conduzido por ele em momentos difíceis, sim, mas somente nos momentos difíceis? Não. Quando é que nós precisamos deixar ele nos conduzir? Sempre, toda hora, todos os segundos da vida. Quando nós recebemos a Cristo, e quando nós recebemos e temos convicção que Ele é o nosso Senhor, o andar nele vai ficar muito mais fácil. Andar é deixar Ele conduzir as nossas vidas. Andar nele significa que a partir do momento que você recebeu Ele, esse andar, ele é um estilo, ele passa a ser um estilo de vida, não só momentaneamente, mas diariamente. E é esse conselho que o apóstolo Paulo está dando nesta carta que ele escreve aos Colossenses. Mas ele não para por aí. Você vê, são só 2 versículos, mas são coisas assim que a gente começa a parar para pensar e falar: meu Deus, me ajuda. Eu preciso voltar e parar um pouquinho para pensar nessas verdades. A fé com Cristo, ela não é estática, mas ela é dinâmica. Quem o recebe deve andar nele, porque senão a fé é uma fé morta. Está entendendo? Não tem como continuar segurando a mesa. É preciso largar, e é preciso viver a vontade dele para as nossas vidas. Amém, queridos? Deu para entender esse primeiro versículo, a profundidade que é? Versículo 7 vai dizer assim: nele, radicados. Essa palavra radicados aqui, para mim, tem alguma versão aí que diz o quê, pastor? Enraizados. Ótimo. Então, nele, radicados ou enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graça. Essa palavra radicados ou enraizados, o significado dela é algo muito peculiar, cara. Tem a ver com raízes, raiz de uma planta, raiz de uma árvore. Significa também, pode significar o pé, a base de uma montanha. Arraigados significa raízes, profundidade espiritual, como uma árvore firmada no solo. Agora, pense comigo. Imagine que imagine que você recebe uma semente, e aí você procura um solo bom para poder plantar essa semente. Essa semente, vamos pensar que ela aqui representa a Cristo.
Se a pessoa apenas guardar a semente em um pontinho e nunca plantar, ela nunca verá o fruto. Mas quando a planta, a semente no solo, quando você coloca a semente no solo e rega ela diariamente, a tendência é que essa árvore cresça. Mas antes dela crescer, ela vai criar raízes. E é aí aonde a gente parou um pouco para refletir lá. Queridos, num mês que nós estamos pregando sobre comunhão, estamos respirando e vivendo comunhão, procurando viver comunhão. Essa figura de linguagem que ele se utiliza aqui é algo muito fascinante, porque ele vai dizer assim: olha, nele sejam enraizados. Queridos, a Raquel, ela trouxe uma história na célula, e eu achei assim, não só eu, mas todos eles ali da célula, achou fascinante. A Raquel pensando, a gente já vinha falando sobre comunhão já há muito tempo, e ela foi pesquisar, não, na verdade acho que ela estava vendo algum programa, tal, e estavam falando das árvores, e ela falou assim: vocês sabiam que as árvores se comunicam? Aí eu olhei assim, falei: ué, se comunicam? Como assim se comunicam, né? Árvores se comunicando? Pois é, as árvores se comunicam, elas se ajudam. E aí ela começou a contar sobre o ensinamento que ela aprendeu, e eu achei muito interessante. E esse texto tem tudo a ver com aquilo que ela falou. Por quê? Porque quando você pega uma semente, você planta, e você diariamente ali está regando, colocou num solo fértil, está diretamente ali todos os dias regando, essa semente ela vai germinar, automaticamente vai nascer ali, se for uma árvore, né? Vamos dizer que é uma árvore, ela vai criar raízes. E quando ela começa a criar raízes, para que essas raízes elas cresçam de uma forma bem saudável, além do adubo, além de você estar cuidando diariamente, os temperos, né, da natureza também vai fazer com que essas raízes se fortaleçam. Então muitas das vezes a tempestade, muitas das vezes a ventania, ela vai fazer com que essas árvores cresçam com raízes fortes e profundas. Mas o que é mais interessante é que, se eu pegar e dar uma semente para a dona Miriam, para a Cat, para o pastor, e eles forem plantar uma árvore exatamente como eles estão aqui agora, certo? Essas árvores vão crescer. Aos nossos olhos, elas estão crescendo de forma individual, amém? A gente está olhando o por fora, né? O que cresceu. Então a gente vai ver uma árvore aqui, outra árvore aqui, outra árvore aqui. Então aparentemente é algo individual. Mas o que está acontecendo dentro da terra não é individual. Por quê? Porque essas raízes, quanto mais elas crescem, quanto mais elas ficam fortes, quanto mais elas se tornam profundas, elas não vão crescer reto, elas vão para o lado. Só que quando elas vão para o lado, é aí que entra a comunicação que ela falou. Por quê? Porque essa árvore aqui que a dona Miriam plantou, as raízes vão chegar perto da Cat, e a Cat vai chegar perto dela, elas vão entrelaçarem, e ali elas vão se comunicar. A mesma coisa com o pastor. E o que é mais lindo é que, se a árvore que o pastor plantou por algum motivo ficar doente, essas duas árvores elas vão transferir os nutrientes para aquela árvore que necessita, e assim aquela árvore é curada. Olha que lindo que é a natureza que Deus criou. Quando o apóstolo Paulo diz que é necessário a gente estar enraizados nele, não é simplesmente para o benefício de uma árvore só, mas é para o benefício de todas aquelas que estão ao seu redor. Quando ele fala aqui, ele está falando para uma igreja. Agora imagine você sendo entre aspas, uma árvore, criando cada vez mais uma raiz profunda, e essas raízes profundas nutrindo outras árvores, ou seja, nutrindo outras pessoas que necessitam nessa noite. O que acontece com essa igreja? Serão supridas em todas as coisas.
Então quando ele diz assim, olha, quando vocês receberem a Cristo, é necessário largar, é necessário abandonar o pecado. Por quê? Porque o pecado vai te enfraquecer, e se você não consegue largar a mesa que representa o pecado, as suas raízes não serão profundas, e você ficará doente. Raízes profundas requer largar a mesa. Raízes profundas têm a ver com obediência. E obediência a quem? A Cristo e a sua palavra. Porque olha só, vocês recebem, vocês reconhecem que Ele é o Senhor, já não é mais você que é o Senhor da sua vida, é Ele. Então você recebe, você reconhece que Ele é o Senhor, e você começa a andar nele, você começa a ser levado por Ele. A partir desse momento, você começa a refletir naquilo que é bom e naquilo que é ruim. Chamados para vencer tem tudo a ver com obediência, porque se você não obedece, você vai sofrer. Se você não obedece, não tem como criar raízes profundas e saudáveis. E não só raízes profundas e saudáveis, porque ele vai falar de frutos. Uma árvore raquítica não dá frutos, ou pouco fruto. Está entendendo? Então essa palavra, enraizados nele, tem a ver com o desejo de nos tornarmos pessoas saudáveis para abençoar pessoas. Tem a ver com árvores que crescem de forma saudável e que vai nutrindo por baixo outras árvores que necessitam. E isso é lindo demais, queridos. Mas ele não para aí. Ele vai dizer assim, olha, nele enraizados, radicados e edificados. Então ele usa aqui duas figuras de linguagens diferentes. Ele vai usar o enraizados e vai usar edificados, que tem a ver com edificação, tem a ver aonde que você está construindo a sua casa. Se você está construindo a sua casa segurando na mesa, tem a ver com edificar a sua casa na areia. Agora, se você está edificando a sua casa na rocha, que é Cristo, no Senhor da sua vida, e aí tem tudo a ver com uma edificação que nunca vai ser derrubada. Está entendendo? E isso é muito lindo, cara. É muito prazeroso ver a forma com que ele se utiliza dessas palavras. Edificados tem a ver com construção, tem a ver com crescimento constante, porque quem começa a edificar não para no começo, começa a edificar e a gente começa a perceber. Por exemplo, tem uma obra grande aqui, ó, no Jockey. Você pode ver que todos os dias você percebe um crescimento constante. Está quase pronto, uma obra gigantesca. Todos os dias os caras estão trabalhando e todos os dias você vê um crescimento constante. O que o apóstolo está dizendo aqui é que quando nós procuramos viver essas verdades, o crescimento é inevitável. A vitória, ela é certa. Então, nós falamos lá que essa edificação tem o crescimento constante e é pedra sobre pedra.
Querido, na construção que o Senhor está fazendo, pedra sobre pedra, quem é essa pedra? A pedra principal, né? Mas quem é os fragmentos de pedra, como ele diz lá em Pedro? Somos nós, não é isso? Pedra sobre pedra. Amém? Isso significa que eu e você somos importantes demais no projeto que o Senhor quer fazer. Nós somos igreja do Senhor, nós somos o corpo. Nós ouvimos esses dias que esse corpo ele é constituído por membros. E num corpo tem membro melhor do que o outro? Não. Todos os membros são importantes. E quando a gente olha para um texto como esse, que ele fala, olha, sejam edificados, e essa palavra tem a ver com um crescimento constante de uma construção, uma pedra sobre pedra, bloco sobre bloco. Isso me mostra que eu e você, dentro desse corpo, desse membro, ou dentro dessa construção, nós somos peças fundamentais, nós somos importantes. Está entendendo? Você é importante da obra do Senhor. E quando ele diz aqui, olha, nele enraizados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Confirmados na fé tem a ver com fortalecimento, estabilidade, firmeza diante de dúvidas e ventos de doutrinas. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós somos um no Senhor, e que precisamos não só receber, sabe, mas precisamos crer que Ele é o Senhor, mas também andar nele, e andar nele vai fazer com que as nossas raízes se aprofundem, para que nós venhamos a edificar uns aos outros, amém? E quando a gente edifica uns aos outros, a fé, ela é fortalecida. E quando aprendemos a viver o conjunto dessa obra que ele está nos mostrando, desse ensinamento que ele está nos mostrando, qual é o resultado? O resultado é o crescimento em ações de graça. E o que é ações de graça? O que é um culto de ação de graça? De gratidão, de agradecimento. Isso significa que a murmuração, ela já não vai mais fazer sentido para você. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, você vai entender que quem está no controle da tua vida é o Senhor. Jesus, ele vai dizer assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Então nós vamos passar por aflições, sim. Nós vamos sentir com perdas, nós vamos nos entristecer diante de situações, nós vamos muitas vezes nos sentir abatidos, é verdade, mas graças a Deus que nós temos irmãos, graças a Deus que nós temos pessoas que estão vivendo os melhores momentos da sua vida com Deus, graças a Deus que temos pessoas que as raízes estão profundas e que estarão nutrindo umas às outras. Queridos, quando eu cheguei no retiro, eu estava precisando de uma vitamina, essa é a verdade. Eu estava precisando de nutrientes, porque eu estava pesado, eu estava triste, uma tristeza, uma batalha a semana inteira trabalhando, numa batalha muito forte espiritual. Eu cheguei naquele retiro mal, cheguei até com dores no corpo, para vocês terem uma ideia. E aonde foi que o Espírito me levou? Por meio de pessoas compromissadas com o Senhor, para estender a mão e orar, interceder. Isso é que move e precisa mover os nossos corações. Então,
Quando nós recebemos a Cristo, quando nós reconhecemos, convictos que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, que eu sou escravo dEle. Que privilégio ser o escravo de Cristo. Quando nós recebemos, quando reconhecemos que Ele é o Senhor, quando através dEle Ele nos ensina a andar nele, a começar a abandonar práticas pecaminosas, muitas das vezes no celular, no computador, na televisão, no trabalho, muitas das vezes, sabe, os maus desejos, e aí a gente coloca isso diante dele, porque nós estamos andando nele, e ele vem e nos ajuda, sabe, e nos dá força para abandonar essas más práticas. Então, quando nós recebemos, quando nós reconhecemos Ele como Senhor, quando nós andamos nele, quando nós estamos enraizados e edificamos uns aos outros, e essa fé é fortalecida, o resultado é gratidão. O resultado é muito obrigado, Senhor. Não tem como murmurar, não tem como se queixar, não tem como sair batendo o pé quando recebe um não, não tem como, porque nós reconhecemos que tudo é dele, que tudo vai para ele. Então, viver essa novidade de vida, viver essa verdade, que nós somos vencedores, isso é uma realidade, gente. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vencedores diante de tribulações. Nós somos vencedores diante de momentos de tristeza, de luto. É possível nele. É possível nele. Agora, tem um processo. Tem um caminho de obediência. Hoje, muitos vivem com Cristo, mas vivem como se fosse derrotado em quase em todas as áreas da vida. Sabe? Vão ter momentos que nós vamos nos abater com alguma situação, é verdade, gente. Faz parte. Mas a certeza que nós temos é que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, nesse tempo que estamos vivendo em comunhão, o que nós conversamos com os homens é exatamente isso, que o nosso coração, queridos, deseje isso, que os nossos corações, que as nossas vidas, elas sejam levadas para esse sobrenatural de Deus, sabe, de crescer, mas não crescer de uma forma para aparecer. Porque o segredo, muitas vezes, de árvore citada na Bíblia, não é nem o que você está vendo, mas é o que está lá embaixo da terra, onde ninguém vê. Entende? Mas o Senhor vê. Então, o nosso desejo, do nosso desejo aqui, na Igreja Batista de Vila Jockey, é que todos nós venhamos a buscar fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós obedecemos ou procuramos obedecer, a vitória, ela é certa, querido. Eu não estou falando aqui de vitória material, mas como o pastor disse lá, se Deus, na sua soberania, quiser te abençoar, também não tem problema nenhum, querido. Entende? Porque é tudo para Ele, é tudo dele. Amém? Gostou das raízes? Foi isso. Nós somos como árvores. E assim como eu fui nutrido nessa manhã, você também pode ser grandemente usado por Deus para nutrir pessoas aqui. Tem pessoas nesse lugar que veio precisando de um nutriente, precisando de uma vitamina, precisando de uma palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos cada vez mais estar perto dEle, estar vivendo nele, para que nós sejamos fortalecidos e também
fortalecendo pessoas. Amém, queridos? Eu queria terminar aqui. Não sei se o pastor quer falar alguma coisa, não? A gente vai para esse momento de oração. E foi muito lindo ver os homens falando o resultado dessa mensagem. Das mensagens, na verdade, todas elas, né? Das mensagens. Porque é esse. É sair dali com um desejo de querer mais do Senhor. Você não é uma obra do acaso, sabe? Você é uma peça fundamental, você é um membro precioso no corpo de Cristo. Não tem membro mais nem menos importante. Não tem membro com mais ou menos honra. Não tem. Como a gente citou lá, né? O dedinho do pé parece que é tão insignificante, mas tem uma importância fundamental no equilíbrio do corpo. Assim também é eu e você. Cada um com dons e talentos diferentes, é verdade, mas que edifica a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, na qual Ele é o cabeça. Está entendendo? Isso significa que você é importante, querido. Não deixe o diabo dizer que você é um Zé Ninguém, que o teu tempo acabou. Isso é mentira de Satanás. Entende? Você é importante, você é valioso. Você tem uma importância tão grande no corpo de Cristo que você não imagina, porque não é você, é Cristo em você. Entendeu? É o Senhor na tua vida. Então, abra a tua boca e ora. Estenda tuas mãos e toque no enfermo, toca lá naquele necessitado. Creia, porque o texto vai dizer que o resultado de tudo isso é o fortalecimento da fé, a sua fé e a fé daquele que está recebendo o nutriente, a oração. E o resultado de tudo isso é gratidão, é alegria, é glória para Deus. O texto começa de uma forma e termina de uma forma sensacional. Ação de graças ao Senhor sempre, engrandecendo e glorificando em tudo, seja nas coisas boas para você e seja naquelas coisas que você acha que não é boa, mas que o Senhor tem trabalhado no nosso caráter, no nosso eu. Lembrando que para as raízes serem renovadas, fortalecidas, as tempestades e os ventos fazem parte disso. Já foi contada uma história aqui que quando colocaram uma árvore dentro de uma espécie de laboratório, sem vento, sem tempestade, as raízes, essa árvore cresceu fraca. Então as lutas vão vir, o dia mau vem, vai vir, a Bíblia fala sobre isso. Mas é para trazer amadurecimento, é para trazer crescimento, entende? Não murmure, apenas louve e agradeça a Deus. Amém? Vamos orar, queridos. O que você precisa largar nessa noite? Quais são as práticas que não condiz com a palavra do Senhor? Porque não dá para segurar a mesa e receber o caderno. Não dá para viver em Cristo e viver as práticas antigas, os maus desejos. Não tem como. Isso vai fazer mal para você. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas lá na frente são caminhos de morte. Quando Deus deixou a sua palavra para nós, Ele está dizendo que se você procurar obedecer, você será muito mais abençoado. O grande inimigo para essas verdades que foram ditas aqui não é somente Satanás, e sim o eu.
o velho homem e a velha mulher, que precisamos sacrificar diariamente. Então, se a palavra de Deus diz perdoa, então perdoa. Se a palavra de Deus diz se humilhe, então se humilhe. Se a palavra de Deus diz não minta, então não mente mais. Se a palavra de Deus diz ora, então escolha um tempo para orar. Se a palavra de Deus diz, olha, leia a palavra de dia e de noite, medita nela de dia e de noite, então faça isso. Porque se você não orar, se você não ler a palavra, não tem como as raízes serem fortalecidas e aprofundadas. Mas a verdade é que o nosso eu muitas das vezes diz não. A nossa carne diz não e a gente está dando governo para ela. Existe uma luta entre carne e espírito. Aquele que você mais alimentar é aquele que vai prevalecer. Enchei-vos do Espírito e jamais satisfarei as vontades da carne. Sejam cheios, sejam cheios. Deseje ser cheio de Deus, cheio do Espírito, querido. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, mudar a forma de viver, porque se não for nele, a gente não consegue, não adianta a gente ficar se esforçando sozinho, não, precisa ser nele. Por isso essa noite pode ser uma noite de pedido de perdão, pode ser uma noite de restituição, pode ser uma noite de volta para a casa do Pai, pode ser uma noite inesquecível, de mudança radical na minha e na sua vida. Senhor, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem falado. Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos ali, de uma comunhão ali, que parecíamos que éramos um ali, Senhor. Sabe, um só pensamento, nas brincadeiras, nas ministrações, no partir do pão, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já começou a fazer algo diferente no nosso meio, Pai. Por isso, Deus, nós oramos, Pai, pedindo, Deus, que essa palavra começando em mim, Senhor, como eu preciso aprender a viver essa verdade na prática, Pai. E não permita, Deus, que nós venhamos a nos afastar dos Teus ensinos, Deus. Senhor, nos ajuda a obedecermos o Senhor. Nos ajuda, Deus, nos desperta para a leitura da Tua palavra, nos desperta, Deus, para a oração, Senhor, que sejamos homens e mulheres de oração, em nome de Jesus, Papai. Nos ajuda, Deus, porque nós sabemos, Deus, que somente no Senhor, ó Pai, somente no Senhor, nos ensina a ser gratos, Pai, gratos de coração, mesmo de verdade, Pai, gratos ao Senhor por tudo, Deus, desde o acordar, Senhor, até o se deitar, Pai. Nos ajuda, Pai, como igreja do Senhor. Pai, eu quero aqui, Deus, em nome de Jesus, apresentar a vida dos enfermos, ó Pai. Sabe, Deus, que o Senhor esteja visitando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sabe, todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, as nossas crianças também, Senhor. Fortalece elas, guarda a mente delas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, visita as nossas crianças, Pai, por favor. Eu quero aqui, Deus, pedir isso ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja curando todos os enfermos. Que o Senhor também, Deus, esteja fortalecendo aquele que está fraco, Deus. Senhor, usa os teus filhos e filhas, ó Pai, como nós ouvimos aqui, Senhor, aqueles que estão um pouco melhor pela tua misericórdia, vivendo um momento melhor pela tua misericórdia, usa essas pessoas, ó Deus, para poder orar, para poder interceder. Ao mesmo tempo, Senhor, desperta aquele que necessita também pedir, Senhor,
pedir, olha, ore por mim, pedir ajuda, Senhor, por favor, nos ajuda, Deus, a sermos a igreja que o Senhor determinou para nós, ó Pai. É o que nós oramos aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima semana, e continue orando por nós, amém? Que Deus abençoe.